Bom, o Lavoisier ele foi um grande cientista, né, contribuiu muito com a ciência da natureza e ele foi o autor daquela grande frase, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Inclusive o Lavoisier né, durante a Revolução Francesa a gente teve ali naquele período que ele estava fazendo suas ideias, um momento de extremos em que as pessoas começaram a guilhotinar umas às outras. O Robespierre adorava usar esse instrumento criado durante o período revolucionário. Tinha guilhotina, né? Nossa, muita gente perdeu a cabeça por algumas ideias, né? E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia, e mais um episódio interdisciplinar aqui com vocês, certo? Oi gente, eu sou a Érica Porto da Entomologia e vim falar um pouquinho mais para vocês sobre a interação inseto-planta. Isso aí, e aí a gente está aqui com uma presença muito especial, muito obrigado por ter vindo. Desculpa, é que eu achei que você fosse dar outra deixa pra eu entrar. Bom, gente, eu sou o Caio, muito feliz pelo convite, sou professor de História, dou aula aqui na região e a gente teve esses amigos em comum. Obrigado pelo convite aqui inteiramente. Primeira vez participando do vídeo de YouTube. Perfeito, é isso aí então, vamos lá, que seja uma participação muito proveitosa, ok? Espero que sim. Então, galera, é o seguinte, se vocês não assistiram, tem aqui o link do último episódio do Inteiramente Triplo, né, que a gente falou sobre a interação de insetos, a bioquímica dos insetos, né? Hoje aqui a gente vai trazer um pouco mais profunda essa bioquímica, que a gente vai falar sobre essências na natureza e para que isso é utilizado pelos seres humanos, né? Logicamente, né, com um contexto histórico aí pra gente, vamos tentar desenvolver, ok? Então, mais uma vez para nossa mesa didática. A gente vai segmentar nossa linha do tempo apenas no período antigo, na Idade Média e no moderno. Partindo da Antiguidade Oriental, que são as civilizações mais antigas que a gente teve, a sociedade egípcia. E no Egito a gente tinha uma série de rituais feitos de maneira religiosa, como por exemplo de mumificação, que muitos de vocês já devem ter estudado. E era comum que nesses rituais religiosos usassem essências, fragrâncias, perfumes, para, enfim, questões transcendentais daquela sociedade, associadas à religiosidade e à interpretação do sobrenatural. No século V, a gente vai ter a transição do período antigo para o período medieval no Ocidente com a queda do Império Romano. E, ao longo da Idade Média, a gente vai ter o surgimento do Islã, a terceira grande religião monoteísta que vai surgir na história e que está presente aí com a gente até hoje. O surgimento do Islã leva a um fechamento do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo, por conta da expansão no norte da África e chegando até a Península Ibérica. Por volta do século XI, então, a gente vai ter, por causa como reflexo de toda essa expansão do Islã até a Península Ibérica, um movimento cruzadístico chamado pelo Papa Urbano II, que vai levar os cristãos a lutarem contra os muçulmanos. Um dos resultados das cruzadas, o movimento renascentista. E o Renascimento traz para nós a reabertura do mar Mediterrâneo, o renascimento comercial e o ressurgimento das cidades. Por causa disso, Paris, que já existia como cidade, vai se tornar um grande centro comercial. A partir do Renascimento, o Islã e a cultura cristã passam a voltar a ter contato. Os perfumes que foram incorporados pelo Islã a partir da anexação do Egito chegam até a Europa. Não é porque a gente teve um processo de medievalização do mundo, né, com a queda do Império Romano, e as pessoas têm essa visão de que a cidade foi sendo esquecida porque os bárbaros vinham e destruíam tudo, etc, e foi um Deus nos acuda. Não era essa sua visão meio de Age of Mythology, Age of Empires. Sim. Apesar dos jogos serem fidedignos, não é bem assim. As cidades continuaram existindo, principalmente sede de igrejas, etc. Tá? Mas a gente tem ao longo do processo da transição do período medieval para o período moderno e o Renascimento como um grande recorte, o ressurgimento das cidades a partir das feiras, de grandes centros de comércio, até porque esse é o essencial, é isso que está sendo transformado na sociedade, que não tinha deixado de ser praticado até então. E com esse crescimento absurdo das cidades, problemas que até então as pessoas não tinham ou não estavam acostumadas a lidar, basta a gente pensar que a Idade Média vai do século V até o XV, como eu disse na explicação, são 10 séculos de poucas cidades, problemas que até então a gente não estava acostumado. Né? A gente brinca na escola que as mulheres e os homens
faziam suas necessidades na rua. E por causa disso também alguns cadáveres ficavam na rua. Não à toa, isso também é trazido em jogos. A peste, muitos vão ver isso como uma questão de intervenção divina ali por volta do século XIV. A peste negra faz parte dos elementos da crise do século XIV. Inclusive a gente tem um episódio também, né, sobre peste histórica aqui, pra vocês darem uma olhada, ok? Legal, já citando o próprio episódio de vocês. E aí a gente vai ter então esse processo das cidades de lidar com isso. E isso é uma consequência de um período histórico. Porque as pessoas vão, com o tempo, com o conhecimento que vai sendo gerado e aprofundado, que inclusive vai chegar no iluminismo como isso, elas vão começar a racionalizar o espaço urbano. E o século XIX, junto com a Revolução Industrial, com a retomada de capitais maiores, aí sim pode-se falar em uma cidade que a gente vai planejar, onde vai passar a rua, onde vai passar o trem, onde vai passar o esgoto, onde vai passar tudo isso que antes não tinha. Um dos componentes dos perfumes são os terpenoides, que estão presentes nas plantas e são voláteis para atrair ou afastar herbívoros, como por exemplo insetos. Esses terpenoides eles podem ser amargos ou tóxicos, e nesse caso eles servem para proteção contra a herbivoria. E quando são presentes nas flores, eles servem para polinização. Bom, então a gente tem uma interação inseto-planta, né? Os voláteis das plantas, o que elas emitem, é uma interação muito importante. Por quê? Quando ela solta a questão do perfume, né, das flores, que é para atrair o inseto, ela tem a intenção de atrair a polinização, que é extremamente importante. Igual, por exemplo, as abelhas, né, a mangava, né, que é aquela tritona, o pessoal até confunde com besouro, ela está sendo extinta pela essa abelha mais comum, né, que é a Apis mellifera. E aí o que acontece? A extinção dela está levando a dificuldade de se produzir maracujá. E aí como tem que ser feito? Pegar e pinçar a polinização de flor por flor, manualmente por humanos, né? Então isso vai elevar o preço do maracujá cada dia mais caro, sendo o Brasil um dos maiores produtores de maracujá do mundo, né? Então nós teremos sérios problemas se não contornar esse problema das mangavas. E outra coisa que as plantas fazem também, elas fazem uma questão de comunicação de defesa. Então os voláteis, eles são soltos para polinização, então, nossa, coisa linda, maravilhosa, aquele cheiro de jasmim gostoso, tudo para chamar insetos, chamar morcego, beija-flor, né? Cada espécie de planta vai ter o seu polinizador específico. A flor, por exemplo, a gente pode pensar que é polinizada pelo morcego, né? Ela é branca, porque a própria flor ela investe mais no aroma, né? Para atrair esse tal polinizador. E dependendo do outro polinizador, vai investir mais na cor, né? Então, cada planta vai ter a sua característica. E aí o que acontece? Há plantas que vão investir no odor, às vezes um cheiro mais amargo, um cheiro mais ruim, né, entre aspas, que é para expelir esse inseto, para não deixar esse inseto se alimentar dessa planta, então evitar a herbivoria. E também há casos de plantas ainda que soltam o odor para chamar outro inseto que vai se alimentar daquele inseto. Né? Então assim, parece que é simples, mas a planta ela tem uma capacidade de se defender assim. Nossa, você pensa assim, né? Eu estou parada, não posso fazer nada, mas ela tem umas armas poderosíssimas para evitar a herbivoria, né? Que isso é extremamente importante, porque se você se alimenta da... Você não, né? Mas se o inseto se alimenta da folha, você está comprometendo a taxa fotossintética dessa planta. E aí leva à morte dela. Analisando alguns processos bioquímicos, a gente pode fazer a extração desses terpenoides por um processo de solubilização e arraste por destilação desses óleos e substâncias. Assim, a gente vai extrair o principal componente dos perfumes, que são as fragrâncias. Tais fragrâncias costumam ser classificadas em 3 tipos de notas. As notas superiores, ou notas de cabeça, que é a parte mais volátil do perfume. Ela costuma durar mais ou menos uns 15 minutos. Temos a nota média, ou também intermediária, chamada de nota de coração, que ela pode durar de 3 a 4 horas. E a nota de fundo, ou nota base, que pode durar de 4 a 5 horas para ser notada, e essa vai ficar marcada por mais tempo. Os principais componentes dos perfumes são os óleos, né? E esses óleos eles podem ser solubilizados, como a gente estava falando ali, né? Ou pelo arraste, então, por exemplo, no eucalipto. Como que você faz esse processo? Você pega folhas de eucalipto praticamente e começa a ferver, a chegar num ponto ali de ebulição que vai sair tanto a água quanto esse óleo na forma de vapor. E aí você vai, pega e extrai isso. Ou você solubiliza, como é o caso
de perfumes cítricos. Você pega, por exemplo, casca de laranjas, casca de limão e você solubiliza em algum álcool ou algum outro óleo e isso vai fazendo com que você retire essa fragrância que você quer. Então foi isso. Esse foi o nosso Inteiramente de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. E, Caio, muito obrigado aí pela sua presença. Valeu mesmo. Fica meu convite aí para você vir mais vezes, certo? Cara, obrigado Gui, obrigado Érica por me receberem aqui no Inteiramente. Eu fico feliz de ter participado. Minha estreia no YouTube, eu só tenho alguns vídeos tocando guitarra, mas não vejo. Não vejo. Eu tô num espaço diferente do seu, mas que estamos aqui para produzir conteúdo, que é a Podosfera. Para quem não conhece, Podosfera vem de podcast, que é um programa de rádio. Você já participou? Sim, inclusive a gente vai estar ali, né? Participando do Extra Classe. Extra Classe, né? Que é um quadro do Giscast, o qual o Caio faz parte, né? É um dos criadores. Isso, o Giscast é um site, que também é podcast, que a gente se propõe a discutir questões relacionadas à educação. Fica o convite para vocês participarem tanto do conselho de classe, de mais extra classes de Giscast. Eu tenho uma pauta em mente, eu vou falar com o Gabriel, meu marido. E a gente se vê lá em um próximo episódio. Tenham dúvidas, podem entrar em contato comigo, eu deixo comigo. Ok, então fica aqui também na descrição do vídeo, né? O site para acessar o Giscast e tudo mais, ok? Ok, obrigado. Mais uma vez aqui essa linda minha esposa aqui participando, né? E a gente fica por aqui, tá certo? Galera, inscrevam-se no canal, dá um like, beleza? Ajuda a gente a compartilhar, divulgar esse conhecimento para todo mundo. E okay? quem não se inscreveu, por favor, se inscreva. Se inscreve aí. Não custa nada, né? Só apertadinho o botão. Verdade, é de graça. Ok? Então, até a próxima, galera.